Esse início de trabalho, eu sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. E é muito importante a pessoa saber assim que na nossa vida tem muita importância quando a pessoa também começa a ficar grata pela vida que ela está tendo. Não é para a conquista que ela vai ter, é para o que ela já tem. Então, nosso trabalho é assim, a conquista nós já temos, então nós temos que ficar gratos por estarmos trabalhando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o 8º mandamento. Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. É bem importante assim a pessoa lembrar que os 10 mandamentos, eles são a vida que cada um precisaria de ter conhecendo esses mandamentos. Falso testemunho é bem grave assim, porque muitas vezes seria melhor se a pessoa não cometesse esse ato de ser um delator. E é bem grave assim para a própria pessoa, porque muitas vezes ela foi contratada. E cada pessoa tem que lembrar da diferença de valores, valores eternos, que nós temos que caminharmos na nossa vida para termos valores eternos, termos valores que nós levaremos conosco depois que sairmos dessa terra. Falso testemunho, a pessoa tem que lembrar assim, que é pior do que o ladrão. Tem o ladrão que rouba as coisas da matéria grosseira, e tem um ladrão que rouba as coisas da alma, outro valor. E são valores assim que aquele que ficou prejudicado. E é bem interessante, porque o falso testemunho, ele é pior do que o ladrão que rouba as coisas materiais. E é bem grave, porque nós sabemos que existe outros níveis. Fica bem fácil assim da gente saber que tem um nível na matéria grosseira. As crianças pequenas têm um nível ali naquele ambiente de ensino. Depois fica fácil da gente ver numa empresa. Tem o nível. Então cada funcionário ali naquela empresa tem os setores e cada um tem um nível. Quer dizer que tem diferença, tem nível. Na matéria fina também é a mesma coisa, tem nível. E é bem importante a pessoa lembrar assim, se uma pessoa teve uma conduta boa na vida dela de matéria grosseira, essa conduta boa é bem importante a pessoa lembrar. De dentro, com a presteza, com a seriedade, correspondendo com a responsabilidade, a pessoa é boa. Então acontece que na matéria fina ela tem o nível dela. Aquele ladrão, na matéria fina, tem o nível dele. Falso testemunho também terá o nível dele, assim como aqueles que cuidam da vida dos outros, os tagarelas. E nós vamos observando que nós nos incluímos, porque quando se reúnem 2 ou 3, está sempre falando de outro. E muitas vezes de outro que a pessoa nem conhece, de outro que se encontra muito distante e que somente ele ouviu falar daquele outro. Isso é bem grave assim, como nós somos. Nós sabemos assim que na matéria grosseira tudo é uma cópia. Fica bem fácil assim da gente observar numa empresa muito grande. Aquela empresa muito grande que tem muitos funcionários, uma outra que faz uma outra atividade que também tem muitos funcionários, o sistema administrativo assemelha. Então quer dizer que são cópias, não tem inovação, aquela condição bem importante assim, estamos aprendendo. A criança aprende ali com aqueles tutores, aprende a falar,
A criança aprende a ter coragem porque os tutores incentivam para que ela caminhe, para que ela faça. Então, é cópia. Então, devido a isso, o nosso jeito de viver, quando largarmos o corpo de matéria grosseira com a chamada morte, nós vamos para o nível que nós vivemos aqui na Terra, o nível que corresponde na matéria fina. E é bem importante assim, porque tudo na matéria grosseira tem um tempo. A gente pode observar numa pequena escala. O animal na moradia, ele tem um tempo de vida. Aquele homem que já tem tantas e tantas décadas, também ele já mudou muito a maneira de ser, sabemos assim que tem um tempo. Mais próximo a gente vê as coisas que foram compradas na feira. Tanto é que aquela feira é repetida semanalmente, naquela localidade. Porque nós sabemos assim que aquilo que é vendido naquela feira tem uma duração média até a próxima feira. Então, quando largamos o nosso corpo de matéria grosseira, porque ele teve o tempo dele aqui na matéria grosseira, tantas décadas ou poucas décadas, cada um tem um destino, a pessoa vai para a matéria fina. Também lá ele terá um tempo na matéria fina. Com o falso testemunho, o 8º mandamento, como ele está acostumado com as rodinhas, os bate-papos, porque não tem nenhuma vontade espiritual dentro dele, nem tem uma perspectiva de vida de pós-morte, então acontece o seguinte, ele terá um tempo para perceber como ele é. Se ele não perceber, ele também não terá utilidade. Ele entra para um processo de decomposição. A responsabilidade de cada um é pessoal. Temos que lembrarmos assim, que nós temos tantas coisas para serem conquistadas, que nós não teríamos tempo de olhar para um lado e nem olhar para o outro. Nós teríamos que desenvolver uma condição de um tom de voz seguro e definido, como o tom de voz daquele comandante que tem aquela tropa e o tom de voz dele tem que ser definido e ele tem que vibrar naquele tom de voz. Acontece o seguinte, nós não desenvolvemos, não percebemos. Então a nossa fala dentro da nossa moradia, com aqueles com quem nós convivemos, não tem valor. Aí o que acontece? Então nós não temos um trabalho de ver o que nós precisamos de conquistar. É isso que nós precisaríamos de ver. O que falta para nós. E é bem grave assim, porque as pessoas normalmente acham que fazendo uma coisa para o seu semelhante ou para um animal, ela então está fazendo uma troca com o Criador. Então agora ela vai ser beneficiada porque ela está fazendo um trabalho de ajudar o outro, de cuidar daquele animal. Não tem nenhum benefício. Cada um de nós tem que ter muito cuidado para ver qual é a serventia que ele está tendo. Isso é físico. Então a pessoa tem que lembrar que ela precisa de observar as coisas que estão nas suas imediações. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que interessar enquanto ela se encontra na matéria grosseira. Porque as coisas da matéria grosseira que nós fazemos não têm utilidade. É só observar, construímos aquela moradia, trabalhamos décadas e décadas naquela empresa, não desenvolvemos aquilo que precisaríamos de ter desenvolvido. Que a nossa fala não pode ser passada nem do sim e nem do não. E nós não desenvolvemos muitas outras coisas. Não vemos aquilo que está à nossa volta. E é bem grave assim. Cada um de nós é responsável por nós. Então as rodinhas, o falso testemunho, é da mesma condição. A pessoa está desperta, ela não está cuidando da vida dela. Então, prestar atenção
no que a pessoa precisa de prestar atenção é nela, não é nas outras coisas. E nós sabemos assim que o cuidado é comigo, é como eu sou, porque como aparenta não está resolvendo, porque tem muitas expressões assim da pessoa fazer pequenos cursos, então ela aparenta que tem aquele saber. E nós vemos assim que em muitas profissões, aquele que está lá liderando décadas não fez nenhum curso. A vida teria que ser a prática. Nessa prática, se a pessoa ficou impregnada com a prática daquilo que ela está fazendo, ela então tem possibilidade de transmitir uma informação para aquele noviço. Mas quando entra a teoria, e a gente vai vendo assim muitas profissões que têm muitos cursos, e aqueles que concluem o curso está cheio de teorias, não adianta para a vida dele. Isso é bem interessante assim. A vida nossa, como é que nós vamos fazer para melhorarmos, para durante a nossa vida de matéria grosseira, nós nos tornarmos enriquecidos com aquilo que nós precisamos para a nossa vida posterior, depois que largarmos o corpo de matéria grosseira. Então cada pessoa tem que lembrar assim, que os ensinos que o Criador nos possibilitou são auxílios. Então, quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, é para essa finalidade, para que nós venhamos a ter aquela condição bem importante assim, de aprender aquilo que eu preciso para a minha vida. Então, o 8º mandamento, falso testemunho. Isso é bem importante assim. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, como é que ele está fazendo, porque aquele que trabalha numa condição de aceitar a ser um falso testemunho, o benefício que ele recebeu foi só no financeiro. Aquele que só ficou nas rodinhas de 2 ou 3, cuidando da vida daqueles que não se encontram nas suas proximidades e que muitas vezes nem o conhecem, é igual, não é substancioso. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando, porque tem aqueles que têm o costume de comprar os alimentos, tem determinados tipos de alimento que ele olha, um é igual ao outro, mas quando ele pega, ele vê que um tem um peso e o outro tem outro peso. Estão aparentando serem iguais, mas um está mais consistente. Esse trabalho a gente tem que observar conosco, como é que eu estou me tornando consistente comigo mesmo, não é com as outras pessoas. Então a referência dos ensinos que veio para nós, e tem um ensino muito importante trazido por Jesus, que ele fala assim, que ele não veio contestar, ele veio confirmar aquilo que os velhos profetas já trouxeram. Então os 10 mandamentos é esta condição bem importante, de uma confirmação, que nós precisamos de ter o conhecimento. Isso é bem importante assim, nós é que precisamos de ter esse conhecimento. Fica bem fácil assim quando um pai tem um costume bom. Então o que acontece? Fica bem fácil assim de orientar aqueles seus descendentes, porque ele já tem costume bom. O costume bom para o corpo de matéria grosseira tem uma referência, mas o conhecimento dos ensinos para a nossa alma é um valor eterno. São 2 valores aí que nós precisamos de ter. Como é que nós podemos nos tornarmos sadios, com um corpo físico fortalecido e também ter um material dentro de nós que nos dá sustentação. A sustentação a gente fica observando assim, existe dentro de nós a saudade, a nostalgia, as vontades. E quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, vai organizando dentro de nós. Quer dizer que
essa saudade, essa nostalgia, vai organizando, vai entrando o saber e a gente vai compreendendo como é que nós temos que conviver. Porque a saudade, quando a gente tem um aprofundamento, a gente vai observando que a saudade é de voltar para a pátria do espírito, que através dos milênios fomos distanciando, fomos recebendo influência e não fomos verificando aqueles costumes que nós fomos adquirindo e que nós fomos recebendo, se estaria bom para a minha vida. Então nós temos que ter esse cuidado assim. E a pessoa tem que lembrar assim, que a confiança tem que ser nos ensinos. Porque as referências da matéria grosseira têm muitas importâncias para o corpo de matéria grosseira. Mas se falta o saber, não tem nenhuma importância. Então toda época nós temos que ter um tempo para nós. E esse tempo a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que levantar mais cedo um pouco do que o movimento na moradia. E ela tem que procurar ir para o seu ambiente de repouso mais cedo um pouco. Porque nós temos que aprendermos a ver aquilo que nós precisamos e de organizar dentro de nós. Então o falso testemunho é da mesma categoria daquele que faz delação. É da mesma categoria daquele que rouba os valores da alma. E que esses que fazem as rodinhas também, que ficam cuidando da vida daqueles que eles nem conhecem. Então nós tínhamos que priorizarmos e observar assim como é que eu estou caminhando na minha vida interna. Porque na minha vida externa eu tenho a referência. Porque se um filho não está trajando adequadamente, ele é orientado. Se a mulher não está trajando adequadamente, ela também é orientada. Se o marido não está trajando adequadamente, também os filhos posicionam. Quer dizer que nós temos dentro de nós a referência do porte, da nobreza, da coerência, da elegância. Nós estamos falando sempre daqueles que estão trabalhando para a alma. Porque tem a massa. A massa já fica muito difícil. Então a massa já não pensa. Ela está pensando em outra coisa. Mas para trabalhar com os ensinos, a base é esta. É conhecer os alimentos para o corpo físico ficar fortalecido e a pessoa poder contar com esse corpo. É conhecer o livro na luz da verdade para que a pessoa organiza dentro dela o seu anseio, a sua saudade. E ela ter a condição de saber o caminho que ela precisa de caminhar. Então, o 8º mandamento, o falso testemunho, é muito grave assim, porque muitas vezes era melhor que não tivesse tido o falso testemunho. Porque fica bem fácil assim, quando a pessoa entra num processo que ela é obrigada a ficar numa reclusa, num sistema de isolamento. Dentro dela, ela tem muitos impulsos. Então, aquilo que foi dado a ela é para que ela contenha-se com os seus impulsos e não prejudique mais o seu semelhante. Agora, com falsos testemunhos, com a mentira, então ela não vai mais para a reclusa. Só que ela comete mais delitos. E aqueles que ajudaram ela a sair da reclusa estão presos, porque eles colaboraram para que aquele continuasse a transgredir. Então, falso testemunho. Isso é bem grave assim. Temos que ter uma prioridade na nossa vida. É cada um. Porque se nós observarmos, a vida é bem interessante. Independente de qualquer coisa, a pessoa vai confirmando assim que ela se encontra sempre só. No caso da criança, a gente sabe que muitas vezes a criança fica brincando sozinha. Depois, na fase maior, ela reúne ali com aqueles com quem ela estuda normalmente. Depois, ela muda de ambiente de ensino ou continua naquele ambiente, mas a prioridade de cada um vai definindo.
quando a pessoa vai trabalhar numa empresa, ela não vai com a porção de colegas, ela vai só fazer a entrevista. E quando ela está executando o trabalho, ela é só na execução daquele trabalho. Depois, na velhice, a gente vai confirmando que a pessoa fica só. Então, na nossa vida inteira, o que nos dá sustentação para convivermos conosco é o conhecimento dos ensinos, é estudando o livro Na Luz da Verdade. Porque se a pessoa vai fazendo assim e observando como ela então vai observando que ela tem que pôr a esperança dela em cima dos ensinos. Então ela não vai ter tempo para fazer rodinha e ela também nunca tornará um delator, aquele que faz a delação. Porque ele também, junto aos ladrões, ele também é excluído, porque ele parou de ser confiável com os próprios ladrões que roubam os anéis, que roubam os pertences materiais. Então nós temos que trabalharmos para a nossa vida de matéria fina. Uma pessoa que se encontra aí com poucas décadas pode falar assim: mas eu tenho muito tempo pela frente. Acontece o seguinte: quando uma pessoa quer ter uma plantação, se ele quer ter um benefício financeiro daquele cultivo, aquele que ele contratou para fazer o plantio fica 2 anos, os primeiros 2 anos, cuidando daquelas árvores. Então, não é na velhice que a pessoa vai achar que ela terá tempo. É na infância, o jeito que nós vamos moldando. Isso é bem importante, assim, o jeito que a gente vai moldando. Porque aquele cachorro é pequenininho, que o adestrador é contratado para orientar aquele cachorro conforme aquele dono está querendo. Aquela criança, para aprender os ensinos escolares, é de pequenininho que ela começa a frequentar o ambiente de ensino. Para a nossa vida, do nosso espírito, de pequenininho que teríamos que nos encontrarmos assim. E é antes do período de fecundação. Porque antes do período, então, já teríamos que ter um esperma qualificado e aquela mulher teria que ter já um óvulo qualificado. E no período de gestação, também teria que ter um cuidado, porque nós sabemos assim que já recebe influência. E determinadas influências, uma ou outra mulher fala que não quer. Então, fica bem firme assim, bem definido, aquilo que aquela mulher está querendo, que está gestando. Depois nós esquecemos, depois quando nós entramos aí na adolescência, nós falamos que teremos tempo pela frente. É a mesma coisa dos ensinos escolares. Então, depois de amadurecido é que vamos aprender os ensinos escolares. Depois de amadurecido é que vamos aprender a fazer o nosso nome. Tanto é que para um determinado documento, a criança tira o documento, ela não é alfabetizada. Depois que ela foi alfabetizada, ela tem que voltar lá e trocar o documento. Porque agora ela já sabe escrever o seu nome. Para a nossa alma, para a continuação da nossa vida. Então a orientação teria que ser todos os dias. O jeito, a polidez, a coerência, a nobreza. A força do livro Na Luz da Verdade para nós. Se nós queremos um descendente que apresenta uma qualidade, senão é aquela condição bem importante. Correr atrás daquele filho, toda a época. Já se encontram velhos e os pais estão correndo atrás deles. Quando é que esses pais qualificarão? Porque até então eles não são qualificados. Porque se fossem qualificados, eles teriam dado orientação seguras e definidas. Isso é físico. Paz. Para a pessoa ter paz, ela tem que mudar a norma do tempo e do espaço dentro dela. E ela tem que priorizar o que ela está querendo para ela. E nós temos que sermos sinceros, porque tem determinada idade que a empresa já não contrata mais aquele elemento. Porque está sabendo assim que ele já não vai apresentar uma produtividade.
Porque aquele empregador sabe que em determinada idade a pessoa já não apresenta mais aquela condição física necessária para corresponder com a função. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós nos encontramos na matéria grosseira. Então nós precisamos de organizarmos para termos o tempo para conhecer os ensinos e observar assim as diferenças. Tudo tem diferença. Então não somos iguais. É só observar assim, na nossa moradia, 3 filhos, cada um tem um jeito, tem uma habilidade, tem uma maneira de ser. Então nós temos que lembrarmos assim que para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. A nossa vida, a nossa maneira de ser, tem que ser uma coisa substanciosa que nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito. Se descuidarmos, ficaremos para trás. Não teremos serventia. Fica bem fácil assim de observar quando a gente vai numa propriedade que tem uma árvore, que tem frutos, e não tem muitas pessoas que frequentam aquela propriedade. Então, na época que aquela árvore dá aqueles frutos, então a gente vê um fruto que apresenta bonito, a gente vai pegá-lo, mas onde ele se encontrava junto à terra, aquela parte já está apodrecida. Então é bem interessante assim, cada um fazer aquilo que ele precisa para a sua vida. Então a nossa vida é como é que eu vou me tornar qualificado. Então aquela condição assim, daquele fruto que apresenta bonito, mas já não pode ser alimentado. Então nós não podemos entrar nesta condição assim, de nos apresentarmos como se fôssemos. Fica bem fácil assim da gente observar, porque em todas as coisas, em todas as profissões, aquele profissional tem a qualificação, tem o jeito, tem a maneira de saber o ponto que ele precisa de ter para as funções que ele executa. Para nós, então o ponto em que eu me encontro, qual é a finalidade que eu me encontro na matéria grosseira, o procedimento que eu preciso de ter, isso é físico. Então cada pessoa tem que lembrar assim, a nossa sustentação está conhecendo os ensinos. Não é teoria. E não adianta eu frequentar grupos se eu não me transformo dentro de mim. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, quando queres alguma coisa, feche a porta do teu quarto. Não é em grupos que tem a evolução, é dentro de mim. Como é que eu estou dedicando um tempo para a minha pessoa, para eu ter material toda a época da minha existência? Porque a gente pode observar assim, que a saudade está sempre atrás, o medo está sempre atrás. Então quando a pessoa está caminhando dentro dela, ela não tem saudade. Ela não tem medo, porque ela está caminhando e o medo está atrás. Então o que acontece? A vida de cada um que caminha estudando o livro Na Luz da Verdade é uma vida melhor. É a vida da pessoa, porque dentro dela tem a perspectiva. Então não podemos esquecer, fez parte de Rodinhas, está fazendo um trabalho que muitas vezes está falando de uma pessoa que encontra-se distante e que muitas vezes nem conhece. Isso é físico. Entrou na condição de tornar-se um delator, é o mesmo procedimento. Entrou na condição de roubar os valores da alma da pessoa, até para os ladrões, esses não têm valor. Os ladrões de coisas materiais. Então, até para esses não têm valor. E cada um de nós é que tem que ser muito cuidadoso. Temos que lembrarmos assim, estudar o livro Na Luz da Verdade.